Queridos, boa noite, graça e paz por parte de Jesus, o nosso Senhor, amém? Queridos, que noite especial, né? Sabemos que, mediante aos desafios que estamos vivendo, nós estamos adorando ao Senhor em meio às dificuldades, e isso é muito importante, e principalmente hoje, uma cantata de Natal, que eu tenho certeza que o Senhor trouxe você aqui, é porque Ele separou uma palavra do céu para ministrar sobre a sua vida, tenho certeza disso, absoluta. Por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de João, capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 1. Ainda mesmo assentados com reverência, nós estaremos lendo esse texto e mais um outro texto que eu gostaria de compartilhar. Todos acharam? Amém? Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 1. E a Bíblia Sagrada diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 14. Ande um pouco mais, por gentileza. A Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por favor, volte comigo em Lucas, capítulo de número 2, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, verso de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso de número 9. A Bíblia diz assim: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Versículo 11 e último: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém, meus irmãos? Pegue sua Bíblia na sua mão agora, por gentileza, feche ela, levante ela assim, mesmo assentado que você está, levante sua Bíblia, levante ela, repita comigo assim: Senhor, essa é a tua palavra, eu só estou aqui porque um dia o Senhor nasceu. Eu só estou aqui porque eu fui alcançado por esta palavra. Amém, querido? Aplauda o Senhor porque você foi alcançado por essa palavra. Aleluia! Louvado seja Deus. Queridos, eu quero falar nessa noite debaixo de um tema muito oportuno para essa data, ou mesmo comemorando no dia 27 de dezembro. Nós sabemos que o Natal foi dia 25, estamos aqui 2 dias depois, adorando a Deus, mas eu quero falar dentro dessa oportunidade sobre hospedaria ou estábulo. Qual é a sua condição? Hospedaria ou estábulo? Qual é a sua condição? Querida igreja, noiva do Cordeiro, amigos e simpatizantes da nossa fé cristã, você que está nos visitando aqui pela primeira vez, ou você que tem nos visitado, eu quero dizer para você que nós vivemos um tempo onde as pessoas se esqueceram do verdadeiro sentido do Natal. Vivemos um tempo onde as pessoas se preocupam com tudo e com todos, até mesmo com os presentes, e você sabe daquilo que estou falando.
Vivemos um tempo onde nós queremos ter a nossa mesa farta, e esquecemos ainda, e isso não é pecado, mas esquecemos ainda do verdadeiro sentido do Natal. Nessa época todos nós somos presenteados, e é muito bom. Quantos ganharam presente? Levanta a mão aí. Olha que bênção. Esse é um momento de confraternização, é um momento onde nós olhamos para a esposa, para o esposo, para os nossos filhos, e ainda nesse clima difícil, aqueles que podem se confraternizar, se compartilham com presentes. Isso tem sido muito bom, como todo ano foi. Porém, se você for fazer uma pesquisa, o Jesus que era para ser presenteado por muitos em nossa humanidade, ele fica de fora. Milhares e milhares de pessoas lembram de um Natal comercial, mas se esqueçam de um Natal espiritual. Você vai ver que existem empresários e comércios que lutam por o ano inteiro praticamente para ter uma renda legal e simplesmente esperam o Natal para acontecer, para surgir então essa explosão comercial. E John Piper, um pastor e teólogo batista, agora chegou, ele resume o Natal dizendo uma frase muito interessante. Se você quiser anotá-la, diz o seguinte: a marca da cultura de consumo é a redução do ser para o ter. E nós sabemos disso, que Natal, ele tem um significado muito importante, mas na verdade o nosso Natal é comemorado de uma forma diferente. O nosso Natal, o Natal do cristão, é comemorado de uma forma diferente, porque se nós estamos nesse mundo, compartilhamos esses momentos aqui no mundo, mas você vai entender que você não é desse mundo. Nós compartilhamos, vivenciamos, adoramos, nos confraternizamos, mas nós entendemos mediante esse início de mensagem, que nós fomos criados por Ele, para estar nesse mundo, porém nós não somos desse mundo, e que um dia nós estaremos ceando nas bodas do Cordeiro para todos sempre com Ele. Agora, o que eu quero que você entenda aqui, é que nessa época de Natal, além dos presentes e festa, comemoração, enfim, essa explosão comercial, para o cristão é muito mais do que isso. Mas desde o século IV, aproximadamente, essa data, dia 25 de dezembro, ela tem sido cristianizada, ou considerada por muitos, 25 de dezembro, a data pelo qual o nosso Senhor nasceu. Não existe documento histórico para saber qual foi a data do nascimento de Jesus. Porém, um dos pais da igreja, Clemente de Alexandria, ele dá uma data próxima, cerca de 20 de maio. Mas enfim, são vários estudos sendo aí colocados todos os dias para identificar a data do nosso Jesus. Por quê? Muitas pessoas comemoram o Natal, muitos cristãos comemoram o Natal, muitos não cristãos também comemoram o Natal na sua ideia. Os cristãos comemoram um culto racional, um culto lógico, um culto apresentável, sabendo que você vai adorar a Deus porque Ele é o aniversariante. Mas os não cristãos também comemoram com bastante glutonaria, com bastante zombaria, com bastante bebedeira, porque esse é o sinônimo de Natal para aqueles que não têm Ele nascido em nosso coração. As pessoas bebem, vão até cair, passam a madrugada toda, tomando vinho, cerveja, e acham que estão reinando. E você vai ver que hoje é uma palavra aí no nascimento, é uma palavra muito evangelística que o Senhor separou para mim e para você aqui nessa noite. A pergunta é: pastor Pablo, o que significa o Natal? Qual o sentido verdadeiro do Natal? A palavra Natal, ela vem do seu original, significa natalício. O que é isso, pastor? O que significa então nascimento, ou seja, uma data exclusiva, importante na vida de alguém. Esta data ou essa comemoração, ela gira em torno da pessoa. E geralmente quando você faz aniversário, todos estão voltados a atenção para você. Não que as pessoas vão glorificar o teu nome, não, porque é uma data importante. As pessoas ligam para você, te mandam mensagem, e se você não receber mensagem ou ligação, tu fica brabo, virado no samurai, porque você espera uma ligação de quem você ama. E o interessante é que nesse início de mensagem eu posso entender que o Natal, então, ele se comemora o nascimento de Jesus. O Natal se comemora então o nascimento do Filho de Deus. O Natal se comemora aqui a existência terrena do Filho
de Deus. Eu quero falar para você que essa é a data mais importante do cristianismo. O Natal não é Chester, ainda que é uma bênção, não é, irmão? O Natal não é peru, o Natal não é tender, o Natal não é aquilo que está sobre a nossa mesa. O Natal é o que está por cima da cabeça de cada cristão. E quando eu falo por cima de cada cristão, é o poder vindo do alto na sua casa, é o poder vindo do céu. Isso faz parte da dinâmica do Natal, uma boa ceia, claro. Nós sabemos que existem pessoas que têm condição e as outras que não têm condição também faz, e a alegria permanece, mas isso faz parte da dinâmica. Mas o Natal em si significa a data mais importante onde nós deveremos ou deveríamos comemorar o nascimento de Jesus. Esta é a data em que o mundo todo, praticamente o mundo todo, está adorando a Deus. Toda uma linguagem universal está adorando, está ceando, está sentado com a sua família. Aqueles que entendem, ou aqueles que já tiveram envolvimento na casa do Senhor, sabem da importância do nascimento de Jesus. João capítulo de número 1, versículo de número 1, a Bíblia diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu preciso que você entenda que nessa reflexão, no princípio era o verbo. João não está falando aqui de uma criação passada. Poderíamos entender então que no princípio é isso, a palavra Bereshit, mas não. O que eu posso entender aqui é que Jesus ele já existia na eternidade, ou seja, antes de Jesus nascer em uma manjedoura, ele já existia. Antes dele ser carne, e Jesus então já existia. Antes dele ser carne, ele já existia na eternidade passada. Antes dele ser carne, vir numa manjedoura e vir numa posição de bebê, ele já era no presente, ele já era na era futurística, ou seja, Jesus sempre foi. Jesus sempre esteve ao lado de Deus. E João reforça dizendo o seguinte: ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. Jesus, antes da fundação do mundo, estava com Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é porque a terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo, que ela deverá ser a pessoa menos importante. Não. Essa palavra Pai, Filho e Espírito Santo, existem 3 palavras gregas com um sinônimo muito forte, que significa patros, ruion e raigon pneumatos. O que é isso, pastor? São 3 pessoas ricas em graça, glória, majestade, poder, unção, conhecimento, autoridade, visão, capacidade vindo do céu para reinar na terra. Essa é a capacidade quando eu olho para a Santa Trindade. E o verbo estava ao lado de Deus. Deus então coloca ao seu lado a Trindade Santa. Ele observa Jesus em uma posição de autoridade, e ele continua dizendo: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, João de cara nesse texto ele está dizendo sobre Jesus. Ele está falando o que a palavra verbo, logos significa sabedoria. Ele está falando que o mundo em breve seria visitado pela sabedoria divina, na pessoa de Jesus. A palavra verbo significa a ação de Deus. A palavra verbo significa Jesus, é o conhecimento de Deus. A palavra verbo significa que Jesus então foi o executor de Deus na terra. E aqui então Jesus recebe uma ordem para vir à terra para começar um plano de salvação. Versículo 14, ele continua dizendo: e o verbo, quem? Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça, de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Mediante esse texto aqui, meus amados irmãos, o verbo se tornou carne, o verbo se tornou um homem, o verbo se tornou uma natureza humana, o verbo se tornou uma pessoa querendo conhecer o nosso mundo. Isso é fantástico. É o mistério da encarnação de Cristo. Tem muitas pessoas que não entendem.
Pastor, o que é Natal? Natal é o nascimento de Jesus. Pastor, o que é o Natal? Natal é a encarnação de Jesus, um Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. O Deus Santo, invisível, Espírito, resolve tornar ser homem. Esse é o ponto mais impactante, irmãos, dentro do cristianismo, quando nós estudamos sobre a encarnação de Cristo. E por que nós estamos falando? Porque Jesus nasceu. Eu estou te dando uma pincelada aqui, só apenas de um versículo para você entender. Este é o ponto mais impactante dentro da história da igreja, aonde Jesus se torna um bebê e agora então ele vive como um de nós. Como pode? É a pergunta que eu tenho para te dizer. Como pode o Criador do universo? Como pode um Criador de todas as coisas? Como pode o executor de Deus em seus planos? Como pode um Deus cheio de glória e eternidade agora repousando dentro de um ventre de uma virgem para se tornar um bebê? Nos faltariam palavras para identificar isso. Mas sabe por que ele deixou o céu? Porque ele te viu na cruz do Calvário. Ele deixou o céu para vir à terra, para morrer pelos meus e para morrer pelos seus pecados. E por isso ele teve que nascer. Isso aqui é algo tremendo, porque comemorar o Natal é isso. É comemorar que o Verbo veio à terra. Comemorar o Natal é isso, é comemorar que Jesus é a eternidade passada, presente e futurística. Comemorar o Natal é isso, comemorar que Jesus veio à terra e apresentou um plano de salvação pelo qual nos tomou. Estamos aqui nessa noite, é porque pela palavra de Deus nós fomos alcançados, pela graça e pela misericórdia nós fomos alcançados, mas porque um menino vos nasceu. Lucas capítulo 2, versículo 9 diz assim: e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E aqui começa esse grande mistério. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. A anatomia, veja bem, a anatomia começou a fazer parte da vida do nosso Senhor. A anatomia então começou a fazer parte da vida de Deus Filho, um Deus Espírito, um Deus de uma forma agora encarnada. E olha que interessante que agora, preste muito bem atenção no que eu vou te dizer, pastor Jean. Deus agora ganhou olhos. Deus agora ganhou pés. Deus ganhou um membro superior, braços, 5 dedos em cada mãos. Deus agora ganhou o pé, as falanges, metatarsos. Os ossos então começaram a fazer parte da vida de um bebê que posteriormente seria o nosso Salvador. Deus então tem olhos. Eu não estou falando de um olho divino que acompanha todas as coisas 24 horas, não. Eu estou falando de um Deus da terra que ganhou olhos. Deus então cria-se nervos, músculos. E o mais interessante é que Deus tem vasos sanguíneos, e esse é o maior milagre da encarnação. O que é isso, pastor? Natal. E ele nos nasceu. O Deus encarnado agora se senta com pecadores, come pão, come peixe. O Deus encarnado come com o povo. O Deus encarnado anda. O Deus encarnado cansa. O Deus encarnado agora se fadiga. O Deus encarnado chora. O Deus encarnado tem emoções. O Deus encarnado possui sentimentos. O Deus encarnado toca em pessoas. E isso significa o grande mistério. O que é isso, pastor? Isso é Natal. Existia uma seita na época do apóstolo Paulo e João, chamados gnósticos, ou gnosticismo. O que pregava essa seita, pastor? Eles pregavam que Deus não poderia vir num corpo de um homem. E quem refutou isso? Paulo e João. E tanto João como Paulo deixaram bem claro. Tanto é que nós lemos no versículo 14 do Evangelho de João, onde que o verbo era Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Porque eles estavam duvidando sobre o menino, sobre aquela pessoa divina que poderia vir num homem. E Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, 9, diz assim: porque quanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tanto no século 1 quanto no século 2, eles foram adaptando e foram enfrentando os desafios, porque Jesus veio em carne e habitou entre nós. Jesus então sente frio.
Jesus então sente calor. Jesus então sente fome na condição de encarnado, de homem. Por outro lado, Jesus então desde a sua fase de bebê, desde a sua fase de adolescência, desde a sua fase de pré-adolescência, puberdade, jovem, adulto, em sua totalidade, nunca pecou, porque Hebreus diz que ele foi tentado, porém nunca pecou. Olha a dimensão de santidade, um Deus encarnado que sentia as mesmas necessidades que eu e você, mas automaticamente um Deus santo sem pecado. Eu não consigo imaginar um adolescente não pecando, um pré-adolescente, mas a Bíblia diz que em todo o tempo ele foi tentado, mas que nunca pecou. João capítulo de número 1, verso 8 diz assim: ele não era luz, mas veio para que testificasse, palavra de João Batista, a saber que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Agora veja bem, o verbo estava no mundo. Olha a afirmação de João, o verbo estava no mundo. Quem estava no mundo? A palavra, o executor, o conhecimento, a sabedoria. Jesus de Nazaré estava no mundo, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Nós sabemos hoje que todos falam sobre Jesus, mas poucos andam com ele. Se você perguntar para qualquer pessoa aí fora, se ela anda com Jesus, anda com o Pai, Filho e Espírito Santo, ela vai falar que conhece, mas quando você pergunta para ela, você anda? Ela dá um passo para trás, porque nem todos andam com Pai, Filho e Espírito Santo, podem conhecer Pai, Filho e Espírito Santo. O que eu preciso que você entenda aqui nessa noite, nesse texto, é que ele criou o mundo, ele criou o universo, ele criou os cosmos, as estrelas, ele decidiu entrar no nosso tempo. Ele sai da imarcessível glória de Deus automaticamente e entra no Cronos, entra no tempo do homem. Deus decidiu entrar no mundo, ou seja, o Deus criador do universo, agora fazendo parte da criação. Isso me torna uma coisa impactante, porque esse é o sentido, ou seja, o invisível se torna visível, o imortal se torna mortal, o sobrenatural se torna natural, o espírito se torna carne, e esse é o grande mistério do Natal. E a pergunta é: se Natal é nascimento, onde Jesus precisa nascer na sua vida? Se nós estamos falando sobre nascimento, o Senhor trouxe você aqui porque existem algumas áreas da sua vida que necessita de Jesus nascer. Em que área da sua vida Jesus precisa nascer? Eu quero analisar um texto contigo de Lucas capítulo 2, versículo 7, de um texto muito interessante, porque é isso que eu quero analisar nessa noite. Um texto que o tema da mensagem foi hospedaria ou estábulo. Qual é a sua condição? Hospedaria ou estábulo? Qual é a sua condição? Lucas capítulo 2, verso 7 diz assim: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Veja bem, quando José e Maria chegaram à região de Belém, a história diz que eles tinham parente por lá. Mas a situação de José também não era nada legal, porque José sabia sobre o propósito do bebê, Maria também. Mas muitos da família de José criticavam, porque achavam que Maria, em poucas palavras, teria pulado a cerca. Para ele ficar na casa de alguém com Maria grávida, iria enfrentar dificuldade. E olha que interessante aqui, as hospedarias então, quando José e Maria chegam, estavam fechadas. A hospedaria, ela estava lotada. A aflição bate no coração de José. A sua esposa grávida, como é que vai fazer agora? As contrações tendo ali o seu processo, e uma preocupação elevada, essa preocupação na cabeça de José. Naquele tempo não havia UTI, meu irmão. Naquele tempo não havia maternidade. Naquele tempo não havia o hospital da Unimed, não. Naquele tempo, eles estavam sendo guardados pela mão protetora do Senhor. Os partos, na verdade, nessa época, eram realizados nas casas. Só que José e Maria também não estavam em casa. Mas no caso de Maria foi diferente.
O que é a hospedaria, pastor? A hospedaria é um ambiente que oferece hospitalidade, conforto, hotel, pousada. Só que eles chegam lá e encontram tudo fechado, tudo lotado. Um lugar onde entravam pessoas e saíam pessoas. E é normal, quando você vai viajar, fechar um pacote, você liga para a empresa, liga para o hotel e você reserva. Mas com José e Maria não deu tempo, não tinha vaga. Pastor, o que é a estrebaria? O que é o estábulo? É um ambiente onde ficam os animais, conforme você viu aqui. É um ambiente onde ficava o gado, um ambiente de mau cheiro. E aqui eu quero fazer uma comparação em 5 minutos. Qual é o nosso comportamento e a nossa condição do nosso coração com a hospedaria e com o estábulo, ou com a estrebaria? Conforme eu falei, essas hospedarias estavam lotadas. José chega ali e não consegue identificar um quarto para com a sua esposa. Por quê? Naquela ocasião, a cidade estava cheia pelo recenseamento do imperador, e o governador estavam ali na política, estavam querendo pegar todo mundo, e tinha um decreto para matar também os meninos, parecido com o decreto de Faraó, matando Moisés, que seria o libertador. Queriam matar Jesus, porque Jesus também era o libertador. Ou seja, da mesma forma que José e Maria encontraram a hospedaria fechada, o seu coração nessa noite pode se encontrar de uma forma igual à hospedaria. O seu coração pode estar fechado. E não existe data melhor para se falar do nascimento de Jesus nesta época, porque a porta do nosso coração é a porta de entrada. A Bíblia diz que homem nenhum pode esquadrinhar o seu coração, mas somente Jesus, aquele que nasceu, somente Jesus Cristo de Nazaré, pode esquadrinhar o nosso coração. E quando você está sentado aqui me olhando, Ele está esquadrinhando o seu coração nos mínimos detalhes. Ele sabe a luta, Ele sabe dos problemas, Ele sabe dos desafios que você tem passado. Mas nessa noite você precisa deixar Jesus nascer exatamente nessa área, porque o Espírito Santo pode chegar e encontrar essa porta fechada. E às vezes nós lotamos o nosso coração com tudo, com todos, porém esquecemos de dar vaga para Jesus. A hospedaria fechada na vida do ser humano nos remete a um coração cheio de preocupações. A hospedaria fechada nos remete a um coração cheio de ingratidão, arrogância, vaidade, um coração cheio de medo, de ódio, de egocentrismo, enfim. O coração da hospedaria pode ser um coração que se ilude com as alegrias momentâneas da vida, ou com os prazeres da carne. E aí, quando o Senhor resolve entrar para repousar, a porta dele está fechada. O filho pródigo se enganou com esses inconvenientes amigos ou interesseiros da sua época. Você vai ver que no momento de riqueza estava tudo legal, ele não conseguia abrir o seu coração, mas quando se viu sozinho no meio dos porcos, ele resolve então querer voltar para casa, abrir o seu coração novamente. Os cristãos de Laodiceia estavam assim também, indecisos, eram mornos, eles não eram nem mornos, nem frios, nem quentes. E você vai ver então que a falta de ingratidão e essa falta de decisão tomou conta deles, porque você vai ver que mais para frente, Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Havia uma promessa para eles também, mas eles tinham que abrir a porta do seu coração. Cuide do seu coração, da onde procedem os maus pensamentos também. A hospedaria, ela é comparada ao nosso coração, porque às vezes tem muitas coisas lá dentro que não conseguimos tirar. Ou pessoas entram, ou pessoas saem, sempre fica lotado, mas a pessoa primordial, que é para morar, nós não conseguimos trazê-lo. E a pergunta é: o seu coração está ocupado demais para nascer Jesus? O seu coração está com portas que precisam ser abertas? Em segundo lugar, a estrebaria, que é o lugar provável é onde o nosso Jesus nasceu. José e Maria então não conseguiram vaga na hospedaria, e o estábulo era um lugar simples, um lugar fedido, com mau cheiro, fétido, praticamente um curral. A história diz que esse lugar, naquele momento, não estava sendo ocupado por ninguém, e José e Maria decidem então ficar mais próximo,
Provavelmente aquele estábulo não estava sendo usado por ninguém. E aqui eu quero falar algo para você muito forte. Sabe o que se parece com o estábulo de um lugar de um mau cheiro às vezes? É a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração. Às vezes o nosso coração ele está cheio de pecado, e nós precisamos de alguns José e Maria para levar Jesus até nós, para que ele possa nascer em nossa hospedaria ou no estábulo, porque precisamos sair dessa inércia. Mas depende da nossa decisão nessa noite. Depende se vamos convidar ao Senhor Jesus a entrar e morar no nosso coração, para que ele possa mudar as mobílias da nossa casa internamente falando. Às vezes o nosso coração está muito corrompido, e a estrebaria ou estábulo que representa um coração sujo, porém aberto e simples, é onde o Senhor possa vir e possa trabalhar em nosso coração. Um coração simples que o Senhor busca nascer todos os dias. Ou seja, pastor, Jeremias capítulo de número 29, verso 3 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Porque Deus tem um mistério com o coração. O objetivo de Deus nessa noite é pegar aquela mão dele protetora e dentro da sua alma e começar a balançar você, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante, e quando ele começa a mexer, algo de novo tem que acontecer dentro de mim, dentro de você. O objetivo de Deus é pulsar o seu espírito nessa noite. O objetivo de Deus é pulsar, te dar sangue, para que você possa entender que Jesus nasceu. A mulher samaritana também estava com seu coração arrebentado, noite sem dormir, seus sentimentos para baixo. Jesus no encontro com ela, você conhece a história, e Jesus olha para ela e diz: poxa, você tem 5 maridos, e o 5º não é teu. Como você sabe disso, profeta? Reconheço que és um profeta. E você vai entender que a mulher samaritana deu brecha para que Jesus entrasse literalmente e mudasse a história dela. E eu concluo dizendo que a situação de Jesus, desde o dia que ele nasceu até hoje, ainda é a mesma. Muitos corações, preste atenção, muitos corações são como as hospedarias, que sempre estão movimentadas, pousadas que estão sendo movimentadas, gente entrando, gente saindo, mas o que me chama a atenção é que ninguém mora lá. O seu coração pode estar sempre cheio. E agora falando de uma forma direta, o seu coração pode ter indas e vindas de sentimento e emoções, que às vezes nós não demos essa oportunidade, essa brecha para que Pai, Filho e Espírito Santo venha pulsar o nosso coração e transformar a nossa história. Ou seja, entregue nessa noite o seu coração a Deus. Entregue nessa noite a sua vida a Jesus, porque isso é Natal. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Agora veja bem, se o seu coração está como um estábulo, ou você reconhece: pastor, estou me sentindo tão mal, estou me sentindo como esse estábulo, cheirando mal, eu quero dizer para você que foi lá que Jesus nasceu. Você entendeu? Foi lá que Jesus nasceu, nesse lugar fétido. Foi lá nesse lugar que muitas pessoas desprezavam porque estavam sujos. Ei, ninguém pode julgar a você porque você ter uma vida para lá ou para cá. Não, não. Só quem pode avaliar o seu coração, só quem pode avaliar a sua vida nessa noite é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele anseia por você, e Ele anseia mudar a sua história hoje. Hoje e hoje. Deixe Jesus fazer do seu coração uma manjedoura. Veja bem, deixe Jesus fazer do seu coração uma manjedoura, para que Ele possa vir e repousar sobre o seu coração. Esse é o objetivo do Natal. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.
Eu preciso que você feche os seus olhos agora, todos fecham os olhos. Eu quero que você preste muita atenção nessa oração que eu vou fazer aqui. Todos com os olhos fechados, você vai repetir essa oração comigo, todos. Senhor Jesus, entendi a tua mensagem, eu te recebo em meu coração e confesso a ti como Senhor e Salvador da minha vida. Eu declaro que eu sou pecador e dependo da tua graça para mudar a minha vida e mudar a minha história. Meu Jesus, o meu coração é teu. Transforma todo o meu ser, restaura o meu coração, pois hoje eu quero sentir a tua graça, o teu perdão. Reconheço os meus erros e reconheço que sou dependente de ti. Meu Jesus, dai-me a tua salvação, faça de mim um servo teu, faça do meu coração uma manjedoura para a tua eterna habitação. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora veja bem aqui. Quantos que vieram na igreja nessa noite? Preste muita atenção. Quantos que vieram aqui nessa noite e que fizeram a sua oração com toda a igreja pela primeira vez? Levanta sua mão. Quantos que fizeram a oração pela primeira vez? Levanta a mão. Alguém aqui embaixo? Pastor, foi a primeira vez que eu orei nesse sentido, pedindo ao Senhor arrependimento dos meus pecados e pedindo para que Ele venha nascer sobre o meu coração. Alguém aqui embaixo? Quem? Levantou? Ok. É Estela que está aí? Aleluia. Vem cá, Estela, por favor. Uma salva de palmas, querido, para o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Abraça lá para mim, ó. Mais alguém? Ok? Vem cá, por favor, por gentileza. Uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, honra e toda glória. Mais alguém? Você? Mais alguém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, irmãos. Deus está aqui, querido. Deus está aqui, está nascendo em corações. Mais alguém em cima? Não? Queridos, opa, vem, a casa do Pai está aberta, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, glória a Jesus. Eu quero dizer para você que essas pessoas entenderam que Jesus, pela palavra, veio à terra. Quer saber o que é Natal? Isso aqui é Natal. Isso é o nascimento de Jesus em nosso coração. Aí você fala para mim, pastor, mas e eu que já estou aqui? Eu já estou aqui, sou cristão e orei pedindo de novo. Sim, você orou selando o Espírito Santo na sua vida, do chamado para aquilo que você é, fez e vai fazer. Mas isso aqui é Natal. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. You're hidden